Que a graça do Bem-Mestre esteja nos corações de todos os ouvintes. Este é o nosso momento de sabedoria, momento este na qual todos os dias eu envio este momento de sabedoria para você refletir na palavra de Deus e estar guardando na tábua do vosso coração. Quem fala com vocês, mas toda a igreja evangélica chama viva sobre o altar. Neste exato momento, nós estaremos meditando na palavra de Deus, no livro de 1 Samuel. No livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam a escurecer, que não podia mais ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. E acordou Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Chamei eu, torna a deitar-te. E foi ele e deitou-se. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E levantou-se e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porque Samuel ainda não conhecia o Senhor, ainda não tinha se manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E Eli o disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse: Samuel, vai, te deita, e há de ser que se te chamar de novo, você vai dizer assim: Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor ali e esteve e chamou, como das outras vezes, a Samuel: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, o qual todo o que ouvir lhe temerão ambas as orelhas. Meus amigos e irmãos em Cristo, eu quero falar que no início do ministério de Samuel, um dos primeiros passos importantes no ministério de Samuel foi o seu chamado. Samuel, ele teve um chamado e foi o chamado de Deus. Um dos segundos passos na vida de Samuel, ele recebeu a mensagem recebida de Deus. Ele teve a mensagem recebida de Deus. E ele fez questão de entregar a mensagem de Deus. E a sua fama percorreu Israel. Eu quero dizer, meus amados e queridos ouvintes do momento de sabedoria, que existe 5 pessoas chamadas por Deus pelo nome e está escrito na palavra de Deus. Estas 5 pessoas, meus irmãos, a primeira foi Abraão. Deus disse para Abraão: olha, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra da onde eu te mandarei.
E Abraão obedeceu à voz do Senhor e foi peregrinar no deserto. E passou por muitas lutas, por muitas aflições, por muitas humilhações. Mas Deus exaltou Abraão, porque Abraão ouviu a voz de Deus, ouviu o chamado de Deus. Houve também mais outro homem chamado por Deus, que foi Jacó. Deus chamou Jacó. Deus transformou o nome de Jacó em Israel, porque Jacó era usurpador. Jacó tinha um nome ruim, mas Deus colocou-se um nome bom, que é Israel, um nome na qual Deus escolheu para Jacó. Deus também escolheu outro homem, um homem que queria proteger o seu povo, um homem que queria defender o seu povo a todo custo, um homem que queria ajudar ao seu povo. Ele foi cuidado pelo povo de Faraó, ele foi cuidado pelo povo do Egito, mas ele tinha sangue hebreu. E quando ele viu o povo hebreu sendo massacrado, ele tirou a vida de um dos que estava fazendo isso com a sua descendência. E naquele exato momento, ele escondeu aquele corpo, diz a palavra de Deus. Ele escondeu o corpo da pessoa que ele matou. Mas só que quando ele foi tirar a briga de dois de seus descendentes hebreus, os dois hebreus dizem: você vai fazer comigo como você fez com aquele homem que você matou e enterrou na areia? Então Abrão, ele saiu, ele teve que fugir do Egito e ir para o deserto. Eu quero dizer, meus amados ouvintes do Momento de Sabedoria, que foi lá no deserto que Abrão aprendeu. Foi lá no deserto que Abrão subiu ao monte. Foi lá no deserto que Abrão foi aperfeiçoado. Foi lá no deserto que ele teve um encontro com Deus na sarça ardente. E foi lá no deserto que ele foi escolhido por Deus para tirar o povo do Egito, para tirar o povo da escravidão. Eu quero te dizer, meu amigo ouvinte do Momento de Sabedoria, de que Deus está falando contigo agora, que vai receber esse áudio, seja pela manhã, seja pela tarde, pela noite. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus, ele fala o teu coração, ele fala a tua vida neste exato momento. Quando Deus escolhe, ele escolhe. Ele não tem acepção de pessoas. Ele escolheu Moisés e Moisés enfrentou obstáculo. Moisés enfrentou pessoas que não acreditou no seu ministério. Moisés enfrentou pessoas que não queriam seguir ele porque não acreditava nele, mas precisou os sinais de Deus, precisou as 10 pragas acontecerem para que o povo visse que Deus era na vida de Moisés. Então eu quero te dizer que Deus escolheu Abraão, Deus escolheu a Jacó, Deus escolheu a Moisés, Deus escolheu a Samuel. Deus escolheu Samuel. Quem não conhece a história de Samuel? Porque Ana, a Bíblia fala que a mãe de Samuel orou bastante para receber esta criança. E ela prometeu que se Deus entregou a ela ia entregar para a obra de Deus. E isso mesmo aconteceu. Quando aquela criança foi desmamado, ela entregou para a obra de Deus. Ele foi treinado, ele foi aperfeiçoado, ele passou pela escola profeta, e ali ele foi escolhido por Deus. Samuel foi escolhido por Deus para ser bênção. Existe outro que foi escolhido por Deus.
Este está no Novo Testamento. Este homem era conhecido como perseguidor dos cristãos. Este homem era conhecido como perseguidor do povo de Deus. Ele perseguia, ele mandava, ele tinha carta para mandar apedrejar os cristãos, matar. Ele teve participação na morte de Estevão, quando foi apedrejado, quando foi morto. Mas só que Saulo era um escolhido de Deus. E certa vez Saulo estava saindo com cartas para poder ir ao encontro para matar mais cristãos. E quando ele estava no cavalo, indo com mais 2 cavaleiros, diz a palavra do grande mestre Jesus, que uma voz bradou dos céus e uma luz apareceu diante dele e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? E naquele exato momento Saulo caiu do cavalo. E Saulo caiu do cavalo cego. E ele precisou de um dos cristãos para orar por ele, para que a visão dele voltasse. Eu quero te dizer, meus irmãos e queridos, vocês que estão ouvindo o momento de sabedoria, que vão estar ouvindo o momento de sabedoria, eu quero te dizer que você é um escolhido de Deus. Eu quero te dizer que você é um chamado de Deus. Você tem um chamado de Deus, um chamado de profeta, de profetisa, de ministra do Evangelho, e você não pode se esconder do chamado de Deus. O momento de sabedoria vai falar hoje sobre o chamado de Deus. Eu quero te dizer que o chamado que Deus tem para a tua vida é um chamado muito grande, é um chamado muito importante. Mas eu quero te dizer que nesse chamado você vai enfrentar dificuldade, nesse chamado você vai enfrentar luta, nesse chamado você vai enfrentar humilhação, você vai enfrentar todo tipo de mal. Mas você vai conseguir, você vai vencer, porque Deus é contigo. É isso aí, estamos encerrando o nosso momento de sabedoria por hoje, querendo estar de volta amanhã, se assim Deus nos permitir. Eu quero falar com vocês, meus queridos e amados ouvintes, que nós estamos construindo lá em Itapevi. E nós estamos precisando da sua ajuda, porque nós já estamos precisando, porque é 43.800 que nós precisamos arrecadar. E nós precisamos que vocês lancem a semente de vocês. Eu preciso que vocês lancem a sua semente. Não importa a quantia, mas lance a semente na Caixa Econômica Federal, agência 3530, operação 013, conta 0000403963, dígito 4. Você quer falar comigo no WhatsApp? Meu WhatsApp é 19989199513. Você vai falar diretamente com o pastor Fábio. Então, a todos um grande abraço, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito esteja nos corações de todos vós. Tchau a todos.